A paz do Senhor para os nossos alunos da Faitade que estão estudando conosco a matéria Cosmogonia Bíblica, que tem base como o livro de Gênesis, o livro das origens, que nos conta como tudo começou. Hoje, nesta sexta aula, nós vamos estudar a lição 6, que começa na página 138 do nosso livro. É interessante o que o escritor do nosso livro-texto fala no começo e na introdução dessa lição, que é onde ele diz que vamos ver um grande contraste entre a lição 6 e a quinta lição, porque nós vemos na lição anterior o patriarca Abraão lutando contra a fome, agora vemos ele combatendo as tentações que acompanham a prosperidade. Vemos que Ló, o sobrinho órfão, que Abraão cuidava, agora compromete a paz e a unidade da família. E antes, o medroso Abraão, capaz de sacrificar até a sua própria esposa para salvar a si mesmo do perigo, ele se revela corajoso e disposto a arriscar a própria vida para salvar parentes. A fé começou a fazer a diferença na vida de Abraão. O que levou ele a crescer e se desenvolver assim? A resposta é o exercício da fé nas situações e nos problemas da vida. A ajuda de Deus nos testes e nas provações fortaleceu a fé de Abraão. A palavra de Deus, as suas promessas e a sua presença deram a Abraão a base que ele precisava para ter fé. Mas ele mesmo deveria exercer a fé à medida que confrontasse novos desafios. Eu mesmo conosco hoje, nós para exercermos a nossa fé, nós precisamos crer na palavra de Deus, nas suas promessas, e temos que exercer a nossa fé diante das provações e diante das situações. Como Abraão, podemos aprender a considerar que os nossos problemas são degraus para aumentar nosso entendimento espiritual e aumentar nossa confiança em Deus. Nós vemos logo no capítulo 13 do livro de Gênesis que Abraão prosperou, mas que houve problemas nesta prosperidade. Vemos nos primeiros versículos de capítulo 13 que Deus prosperou Abraão em Canaã. Após sua humilhante experiência no Egito, Abraão voltou ao lugar entre Betel e Ai, onde erigiam um altar. E lá ele renovou a sua dedicação, invocando o nome do Senhor, e novamente ele começou a andar pela fé. E meus irmãos, essa é uma lição para nós. Nós precisamos manter aquele altar na nossa vida, mesmo quando fracassamos. Na lição anterior, eu falei do altar como aquele momento na nossa vida, aqueles momentos na nossa vida, quando nós paramos para buscar a Deus e buscar aquela comunhão íntima com Ele. Seja um altar individual que fazemos a cada dia, ou altar com a família, ou altar com a nossa igreja. Sempre precisamos buscar aqueles momentos, assim erigindo ou levantando o altar diante de Deus. Porque nós já vemos que Abraão, pelo menos 8 vezes, erigiu altares ao Senhor para adorar e para buscar aquela comunhão com Deus. Abraão se tornou um homem de grandes riquezas e prestígio, porque Deus fez ele prosperar. Abraão veio da cidade de Ur, um centro de comércio, e é possível que ele tenha sido um grande negociante. Então ele já começou próspero, mas vemos que Deus foi abençoando e prosperando ele mais e mais. Agora, isso não quer dizer que todo crente vai prosperar materialmente. Lembremos que Deus dá para quem ele pode confiar. Ele dá para o crente riquezas,
mas é para o crente que ele pode confiar para usar aquelas riquezas de forma sábia e produtiva. Vemos que Abraão e seu povo moravam em tendas e viajavam de um local para o outro com os rebanhos e desfrutavam de uma situação financeira confortável. Deus prosperou Abraão lá no Egito. Apesar do fracasso dele lá, Deus foi prosperando e Abraão conseguiu adquirir muitos outros animais domésticos e contratou mais trabalhadores. Ele reuniu uma força de 318 servos, homens, muitos dos quais nasceram seus servos e foram treinados para a luta. E essa milícia aqui foi em resgate de Ló, como nós vemos um pouco mais tarde. Abraão tornou-se mais rico em gado, rebanhos, prata e ouro. E por essa razão, os chefes locais, como diz o livro-texto, os chefes locais tinham Abraão como um príncipe e frequentemente procuravam estabelecer tratados e concertos com ele em benefício próprio. O segredo da prosperidade de Abraão era que ele tinha Deus como sócio. Abraão abriu mão das vantagens materiais de ficar na cidade de Ur e partiu para onde for que Deus enviasse ele. E Deus abençoou ele por isso. Meus irmãos, aqui é mais uma lição importante para nós. Se obedecemos à chamada de Deus e irmos onde Ele nos mandar, Ele vai abençoar, Ele vai cuidar, Ele vai prosperar da maneira que Ele achar melhor. Abraão é uma boa ilustração dos cuidados do Pai Celestial que Jesus mencionou em Mateus 6, 25 a 33. Que mostra que a prosperidade não vem àqueles que procuram ela, mas para aqueles que colocam Deus e sua vontade em primeiro lugar na sua vida. Como diz Mateus 6, 33, buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Mas, meus irmãos, atenção. Os bens, as posses podem trazer problemas para nós, como nós vamos ver na vida de Abraão. As riquezas de Abraão levaram ele à terceira grande provação da sua fé. Desde que o avô de Ló morreu, Abraão tornou-se responsável pelo sobrinho. Tal como Abraão era abençoado, Ló também era abençoado. E sendo assim, Ló acumulou grandes riquezas e rebanhos e manadas, adquiriu muitos servos para cuidar deles, e a situação chegou a tal ponto que os pastores de Abraão e Ló começaram a se contender acerca dos pastos. Não havia pastos suficientes para todo o gado, as ovelhas, cabritos, camelos dos dois parentes. Então houve contenda. E havia o perigo de rixas pessoais entre Ló e Abraão. Alguma coisa tinha que ser feita. Este problema sugere que a prosperidade pode vir acompanhado por algumas desvantagens. Vamos ver essas desvantagens ou perigos na prosperidade. Primeiro, egoísmo. A prosperidade pode provocar o egoísmo e provocar amarga competição pelas vantagens materiais, como aconteceu entre Abraão e Ló e seus pastores. Outro perigo da prosperidade é a falta de consideração por aqueles que ameaçam a nossa posição. Quarto perigo, o colapso das amizades e relacionamentos familiares, como estava acontecendo com Ló e Abraão. Também podemos ver ciúmes entre as pessoas com posses e com bens. Alguém dizendo, eu tenho menos do que ele, eu preciso de mais. E isso provoca ciúmes. Também provoca o desejo de controlar pessoas, situações ou finanças. E por último, pode haver a tendência de esquecer de Deus
e de basear todas as decisões nas vantagens e confortos materiais. Em resposta a esses perigos, eu quero ler alguns trechos da palavra de Deus, começando com Provérbios 30, versículos 7 a 9, que nos diz: 2 coisas te pedi, não mais negues antes que morra. Afasta de mim a vaidade e a palavra mentirosa. Não me des nem a pobreza, nem a riqueza. Mantém-me do pão da minha porção acostumada, para que, porventura, de farto te não negue e diga quem é o Senhor, ou que, empobrecendo, venha furtar e lance mão do nome de Deus. Esses versículos falam do equilíbrio financeiro, equilíbrio de bens, equilíbrio de posses que nós precisamos pedir de Deus. Um equilíbrio para não termos demais e esquecer de Deus, ou termos pouco ou menos e trazer vergonha ao nome de Deus. Também vemos em Tiago 4, capítulo 4, versículos 1 a 3, que a palavra de Deus nos diz o seguinte: de onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Porventura não vem disto a saber dos vossos deleites, que nos vossos membros guerreiam? Cobiçais e nada tendes, sois invejosos e cobiçosos e não podeis alcançar. Combateis e guerreeis e nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites. Então aquele egoísmo que existe dentro de nós aumenta quanto mais riquezas ou prosperidade que nós podemos acumular. Então, meus irmãos, temos que ter cuidado com o que nós pedimos da parte de Deus. Temos que ter cuidado ao pedir prosperidade ou bens materiais da parte de Deus, ou se já temos riquezas ou muitos bens, posses, temos que ter cuidado no uso delas, para não vermos esses perigos na nossa vida. Vemos que Abraão, para resolver este problema, teve que tomar uma decisão baseada na fé. Ele deve ter percebido claramente que os representantes de Deus não devem brigar entre si. Talvez o raciocínio dele era: ele e Ló não deveriam apresentar uma frente unida? E alguém que possuísse a promessa de Deus de que o país pertenceria aos descendentes pode brigar com um parente quanto aos pormenores insignificantes, como alguns poços e pastagens? Meus irmãos, nós também, na família de Deus, temos que pensar nessas coisas. Antes de brigar com nosso irmão em Cristo, antes de brigar com membro da nossa família, temos que lembrar que devemos apresentar uma frente unida. Nós precisamos também lembrar que Deus tem promessas para nós e tem promessas para eles. Então precisamos viver em paz. Então Abraão tomou sua decisão baseada na fé em Deus. Para resolver o problema e manter a paz, ele e Ló deviam separar-se. Deveria haver, porém, um acordo quanto às regiões de pastagens que cada um devia ocupar. Agora, Abraão era o mais velho e era o chefe da família. Então, nessa qualidade, ele tinha o direito de escolher as terras que preferia. Mas ele cedeu esse direito ao seu sobrinho Ló. Tratava-se da generosidade de um homem que andava pela fé e não por vista. Ele estava disposto a abrir mão das vantagens materiais a fim de conservar as coisas de valor espiritual. Eu repito, a fim de conservar as coisas de valor espiritual. Antes de brigarmos com nosso irmão em Cristo, com um membro da nossa família, devemos lembrar que é o nosso dever conservar as coisas de valor espiritual. A escolha feita por Ló revelou o seu caráter, revelou que tipo de homem ele era.
Ele era dominado pelo desejo das vantagens materiais e, portanto, baseou sua decisão naquilo que via. Ló não reconheceu nem seu dever diante do seu tio Abraão, nem considerou o perigo espiritual de morar perto do povo de Sodoma. Para ele, capim para suas ovelhas era mais importante do que a comunhão com Deus e uma consciência límpida. Vemos na palavra de Deus uma advertência acerca e para pessoas como Ló. Na primeira epístola a Timóteo, capítulo 6, versículos 8 a 10, o apóstolo Paulo escreveu o seguinte: tendo, porém, sustento e com que nos cobrimos, estejamos com isso contentes. Mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço, em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem os homens na perdição e ruína. Porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmos com muitas dores. Vemos aqui que diz que porque o amor do dinheiro, não o dinheiro não é a raiz de toda espécie de males, mas o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males. Obviamente, Ló era o tipo de pessoa que amava o dinheiro, a riqueza, e por isso tirou vantagem sobre o seu tio Abraão. Ló tipifica o homem que começa bem, mas posteriormente se cansa de andar pela fé. Ele vai deslizando pouco a pouco. Primeiro, como diz o livro, o texto, primeiro escolhe o Vale Verde. Depois vai ficando mais perto de Sodoma. E finalmente estabelece-se na própria cidade da iniquidade. Tiago capítulo 1 fala desse perigo. Tem uma comparação semelhante. Pois diz a palavra de Deus em Tiago 1, 13 a 15. Ninguém sendo tentado, diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, sendo consumado, gera a morte. Temos a seguinte comparação que eu quero fazer. A descida do pecado. Uma comparação entre Ló e Tiago, capítulo 1, versículos 13 a 15. Ló foi atraído pelo Vale Verde, que representa a traição da concupiscência. E depois, ele queria ficar perto de Sodoma. E é quando a concupiscência concebe o pecado. E Ló acabou estabelecendo-se naquela cidade de iniquidade. E é onde o pecado entra na vida da pessoa, a pessoa comete o pecado e a Bíblia diz que o pecado gera a morte. Temos que ter cuidado desse perigo da nossa vida, que a tentação pode nos trair. Porque grande é a tentação de desejarmos a prosperidade e os bens materiais e as posses. Mas como ficou Abraão? Agora ele estava completamente separado da sua família. Sem dúvida, ele sentia a falta de Ló, mas ao mesmo tempo estava alegre porque o problema foi resolvido. Meus irmãos, às vezes nós temos que cortar alguns laços para nos livrar de relacionamentos ou situações constrangedoras. E descobrimos que o alívio é grande. Deus ficou contente com o comportamento de Abraão nessa situação e nessa provação. E Deus encorajou ele e recompensou ele. Deus falou novamente a Abraão e aumentou a promessa original a respeito dos descendentes de Abraão. Deus enviou ele por toda a terra de Canaã. E ao fazer assim, Abraão declarava simbolicamente
o seu direito de posse sobre aquela terra. Ao mesmo tempo, Deus garantiu a ele sua proteção divina por onde quisesse ir em toda aquela terra de Canaã. Abraão aceitou humildemente a região menos desejável para seu gado, suas ovelhas, suas manadas, porque ele confiava no Senhor. E Deus acabou dando a ele o país todo. Vamos falar um pouco sobre arqueologia em Gênesis capítulo 14. Mais recentemente, os críticos bíblicos duvidavam da natureza histórica deste capítulo. Achavam essa narrativa foi atribuída a escritores muito posteriores a Abraão ou Moisés. Mas os arqueólogos descobriram que os nomes dos reis, em Gênesis capítulo 14, são formas de nomes existentes no começo do segundo milênio antes de Cristo. Eles acharam nomes semelhantes em tábuas antigas descobertas na Mesopotâmia. Também descobriram a veracidade dessa estrada real, onde ficavam essas cidades citadas em Gênesis capítulo 14. Então a arqueologia, mais uma vez, apoia a história bíblica. Vemos também no capítulo 14 um salvamento ousado que Abraão teve que fazer. Vemos que os reis da Palestina, que era a terra de Canaã, pagavam tributo ao rei de Elão. Mas eles se revoltaram. Então o rei de Elão convocou todos os seus aliados e marcharam contra a Palestina. E os exércitos da Palestina foram derrotados nesta batalha. E os exércitos vitoriosos despojaram aquelas cidades e levaram cativos homens e mulheres, entre eles Ló, sua família e seus servos e todos seus bens. Esse mesmo Ló que preferia Sodoma à vida dura da fé. Abraão ouviu a notícia dessa batalha e os resultados. E podemos perguntar naturalmente, qual a responsabilidade teria Abraão para salvar Ló ou qualquer cidadão ímpio de Sodoma? Nenhuma responsabilidade. Só que Ló era parente, era família. Meus irmãos, a separação não deve ser usada como desculpa para recusar a bondade fraternal. Como o escritor do nosso livro, o texto diz, é justamente a pessoa separada do pecado que deve ser a primeira a estender a mão para ajudar os necessitados. Então vemos que aquele que mentiu para evitar um perigo imaginário no Egito, agora prepara-se para atacar um exército vitorioso. Estou falando de Abraão. Ele chama seus 3 aliados para ajudar ele, levou seus 318 homens preparados para a guerra e pela fé foi à batalha para salvar os cativos. Com uma marcha longa e um ataque noturno de surpresa contra um exército que não desconfiava de nada, e depois de uma batalha feroz, os cativos foram libertos. Abraão e suas tropas ganharam. E os soldados inimigos, em pânico, fugiram para salvar suas vidas, deixando para trás os bens despojados. Isso é uma ilustração daquilo que Jesus fez por nós e que ele fez pelo mundo. Ele veio livrar os cativos e ele nos convida a participar dessa missão de salvamento. Por esta razão, meus irmãos, nós devemos estar prontos a socorrer aqueles que precisam da nossa ajuda. Nós, a igreja, temos uma única missão, de levar as boas novas aos cativos, para Jesus poder libertá-los. Agora vemos no final de Gênesis capítulo 14, que vieram mais bênçãos depois dessa grande vitória. Vemos que Abraão encontrou-se com Melquisedeque, o sacerdote e rei da cidade de Salém,
Quem era Melquisedeque e como ele conhecia o Deus Altíssimo? O escritor do nosso livro-texto diz que Melquisedeque é um dos personagens misteriosos da Bíblia. Ele aparece por um momento e nunca mais o vemos. Ao mesmo tempo, o Novo Testamento apresenta ele como um notável tipo de Jesus Cristo. Tem alguns que acham que ele era Jesus encarnado, mas não podia ser, porque ele servia como rei e sacerdote numa cidade cananita. A Bíblia diz que ele era semelhante ao Filho de Deus. Ser semelhante ao Filho de Deus é diferente do que ser o próprio Filho de Deus. Mas tomamos por certo que Melquisedeque conhecia o Senhor através do conhecimento transmitido de pai para filho a cada geração da família de Noé. E ele conhecia pessoalmente a Deus. Nós notamos que essa é a primeira vez que a Bíblia menciona um sacerdote. Até este momento, o chefe da família agia como sacerdote da casa ou do clã. Mas Melquisedeque é tanto rei quanto sacerdote na cidade de Salém. E como sacerdote do Deus Altíssimo, Melquisedeque abençoou Abraão. Essa bênção deu a glória a Deus pela derrota dos reis orientais e colocou o papel de Abraão na sua perspectiva certa, dizendo que ele era um instrumento utilizado por Deus. E Abraão correspondeu ao dar a Melquisedeque o dízimo de tudo. O escritor do nosso livro-texto diz que os escritores inspirados veem Melquisedeque como um belo tipo do Filho de Deus, como em Hebreus 5 e 7. Sua dignidade ao receber a porção de Deus, o dízimo, e a união do sacerdote e da monarquia em uma só pessoa e seus títulos, Rei da Justiça e Rei da Paz, são retratos daquele que ainda estava por vir, Jesus Cristo. Vamos falar um pouco sobre o dízimo, aquele dízimo que Abraão deu ao Melquisedeque. Abraão honrou Deus dando esse dízimo. No decurso da vida de Abraão, e também aqui, vemos o conceito bíblico de posse de bens. Quais motivos Abraão tinha para dar o dízimo a Melquisedeque? Dar o dízimo, ou a 10ª a Deus era um ato de adoração. E neste ato, Adão expressava as seguintes coisas no esboço que encontramos na página 148, que é um ótimo esboço para um sermão, ou estudo bíblico, ou devocional sobre o dízimo. Primeiro, Abraão estava expressando a sua gratidão a Deus. Ele estava expressando a sua gratidão a Deus pela proteção, pela vitória sobre os inimigos e pela volta dos cativos em segurança. Abraão também estava expressando a sua submissão a Deus. Ao pagar o dízimo, Abraão estava prestando tributo ao Rei Supremo. Também ele estava expressando seu reconhecimento que Deus é o dono de tudo. Também ele estava expressando seu reconhecimento dos representantes de Deus. Abraão reconhecia que Melquisedeque era o sacerdote do Senhor e ele estava honrando esta função. Vemos também que Abraão estava reconhecendo ou expressando o reconhecimento da responsabilidade de sustentar o ministro de Deus. Assim como Abraão, nós participamos da obra de Deus, sustentando seus servos no ministério. E também Abraão estava expressando a sua resposta à bênção espiritual. Recebeu bênçãos espirituais e materiais da parte de Deus, e essa foi sua resposta, de dar o dízimo. E nesta ocasião, a Bíblia menciona pela primeira vez o dízimo, que é dar a Deus a 10ª daquilo que ganhamos. E aqui Abraão deu uma 10ª a Melquisedeque.
a primeira pessoa na Bíblia a ser chamado sacerdote. Posteriormente, a prática de sustentar os sacerdotes com os dízimos dos adoradores tornou-se parte da lei mosaica. Agora vemos que Abraão encontrou-se com outro rei. E aqui temos um alerta sobre nossa atitude para com posses, bens e possessões. Depois de ter sido abençoado por Melquisedeque, Abraão teve encontro com outro tipo de rei, com uma nova tentação. O rei de Sodoma, que ele tinha livrado dos inimigos, fez uma oferta generosa a ele, dizendo: dá a mim todas as almas e a fazenda, os bens, toma para ti. Abraão poderia ter reivindicado as pessoas e os bens como troféus de guerra, mas não aceitou nada. Ele preferia que todos soubessem que ele prosperava somente por causa da bênção de Deus. Ao mesmo tempo, ele reconhecia os direitos dos outros e a necessidade de pagar as despesas. Então, ele aceitou do rei o valor daquilo que seus homens tinham comido durante a viagem e a parte da recompensa que cabia aos seus aliados e o dízimo de tudo a ser pago a Deus, que lhes dera a vitória. O escritor do nosso livro texto nos dá um alerta aqui, dizendo que alguns pregadores e crentes leigos também começam como Abraão. Seu único interesse é salvar os Satanás. No começo, passam vitoriosamente por todos os tipos de provações. Depois, alguns se veem confrontados com a prova da prosperidade. O que farão com os bens? Infelizmente, temos visto caso de pregadores ou crentes conhecidos que fracassaram porque acumularam demais e não sabiam como tratar, como cuidar. Agora nós vemos que Deus fez um outro concerto com Abraão e deu uma profecia. Abraão já tinha enfrentado o desafio de deixar sua pátria e depender do Senhor por tudo, pela orientação, proteção e sustento. Ele enfrentou todas as tentações do medo, do egoísmo, da atração das riquezas, mas ao mesmo tempo passou por um prolongado teste de fé. Ele e Sara não tinham filhos. Como poderia ele ser pai de uma grande nação sem ter filhos? Deus visitou Abraão mais uma vez e deu uma palavra para ele. Disse: não temas, Abraão, eu sou teu escudo. E depois disse: eu sou o teu grandíssimo galardão. Essa palavra deu confiança a Abraão e ele se sentiu livre para falar ao Senhor a respeito de um problema que o perturbava. Ele estava sem filho, sem herdeiro. Tudo quanto que acumulou no decurso dos anos parecia vazio para ele, enquanto não tivesse filhos. Ele não podia entender porque teve que ficar esperando tanto tempo, se eram seus descendentes que haveriam de herdar a terra prometida. Segundo uma lei daquele período, um casal sem filhos podia adotar um servo como filho. E aquele servo passaria a ter os plenos direitos legais de herdeiro se cuidasse do seu senhor e lhes desse um enterro apropriado quando morresse. Agora Abraão pergunta a Deus se seu servo Eliezer, seu mordomo, o administrador principal, deve ser seu herdeiro. O escritor Kidner indica que essa pergunta de Abraão demonstra fé e não incredulidade. E com paciência amorosa, Deus levou Abraão para fora da tenda e mostrou para ele o céu. E disse: viu as estrelas? Esse será o número dos seus descendentes. Em seguida, a Bíblia diz que Abraão creu no Senhor e foi-lhe imputado isto por justiça. Este é um dos versículos mais significantes da Bíblia inteira.
o texto declara, pela primeira vez, a doutrina básica da justificação pela fé. E é para esta declaração que o apóstolo Paulo apela como base histórica dos seus ensinos, como em Romanos 4 e Gálatas capítulo 3. Deus contou Abraão como justo, reto aos seus olhos, e por isso aceitou Abraão, baseado na confiança dele. Nós vemos na página 152, mais um gráfico que fala da justiça e justificação, que vem somente pela fé. A justiça fala da retidão e isenção de culpa ou pecado, bondade segundo o padrão de Deus. E a justificação que recebemos pela fé, de colocar nossa confiança total no Senhor, é o ato de tornar justo, remoção da culpa, outorga de uma posição correta diante de Deus. Tudo isso vem pela fé. Da mesma maneira, quem põe sua confiança em Deus, em Jesus Cristo, seu Filho, é aceito como justo. Jesus pagou na cruz a penalidade do nosso pecado e ficamos livres da culpa e do castigo. E nessa transação, a justiça de Deus se torna a nossa justiça quando confiarmos nele. E nossos pecados são perdoados e o Espírito Santo vem habitar em nós. Qual era o tipo de fé de Abraão que resultou na sua justificação? Primeiro, ele firmava-se em Deus. Segundo, ele confiava plenamente em Deus. E terceiro, ele dependia de Deus para o cumprimento de todas as promessas. Abraão não confiou em si mesmo, colocou sua confiança total em Deus. E assim foi justificado e recebeu a justificação pela fé. Vemos lá em Gênesis 15, 8, que Abraão perguntou: como saberei? Como saberei que essas promessas seriam cumpridas? Ele perguntou, e Deus confirmou sua palavra com sinais sobrenaturais. O livro texto nos diz que Deus cortou um concerto com Abraão, conforme o costume daqueles dias. Isto é, foram celebrados ritos sacrificiais para formalizar o concerto ou pacto ou tratado formal. Sendo que Deus foi o único que fazia uma promessa nesse caso, somente ele passou entre as carcaças divididas. A presença de Deus foi vista na tocha de fogo e no forno de fumaça. Mas Deus também deu uma profecia, dizendo que haveria muitos sofrimentos antes que o povo de Deus tomasse posse da terra prometida. De certa forma, esse concerto era estranho. Deus profetizou e prometeu a Abraão 400 anos de opressão e escravidão para o seu povo num país estrangeiro, para os descendentes de Abraão antes de poderem receber a herança deles. Eles teriam que sofrer antes para receber a herança. Mas Deus ia tirar os descendentes de Abraão daquela escravidão e ia cumprir a sua promessa. É o mesmo conosco hoje, meus irmãos. Às vezes temos que passar por sofrimento e tribulação para alcançarmos a bênção e a promessa. Na profecia de Deus de que o povo hebreu habitaria no país estrangeiro e sofreria escravidão ali, nos deixa ver certo princípio importante quanto ao povo de Deus. Como Atos 14, 22 diz, por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. A teologia da prosperidade diz que nós não devemos sofrer, não precisamos sofrer, Deus não prometeu sofrimento para nós, mas vemos claramente aqui, começando com os descendentes de Abraão, que o povo de Deus tem que passar às vezes por tribulações e sofrimento para alcançar a bênção e a promessa. Mas o Senhor promete grande recompensa para aqueles que suportam o sofrimento com paciência. Agora, a promessa principal deste concerto
era que, depois de 400 anos, Deus daria aos descendentes de Abraão as terras entre o rio do Egito e o rio Eufrates. As fronteiras abrangeriam a área então possuída pelas 10 nações alistadas em Gênesis capítulo 15. Seria uma área que iria do mar Mediterrâneo até o Irã, o país que conhecemos e a terra que conhecemos hoje como o Irã. Por que Deus escolheu Canaã, aquele canto do mundo, como a terra para o seu povo? Observando o mapa do Oriente Médio, verificamos por quê. A Palestina, ou a terra de Canaã, é uma ponte geográfica entre os continentes da Europa, da Ásia e da África. Esses continentes se convergem naquele ponto, na Palestina, a antiga terra de Canaã. E todas as rotas comerciais passavam por lá. Era um lugar muito importante para o mundo daquela época e até hoje. Não era uma região fácil de defender, mas Deus ia proteger seu povo e Israel seria seu testemunha para o mundo inteiro que passaria por lá. Deus também nos coloca no lugar onde Ele quer que sejamos suas testemunhas. Como Jesus disse em Atos 1:8, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em Judeia e Samaria e até aos confins da terra. Então vamos fazer o nosso dever de falar as boas novas e sermos testemunhas de Jesus, onde Ele nos colocou. Até a próxima aula com a lição 7.